Capítulo 1. O Fantasma e o Pai. Parte 1, 3. Você consegue ouvir? Não os gritos. Não o vidro quebrando. Não as sirenes morrendo na garganta. Quero saber se você consegue ouvir o que vem depois. O som instalado após a primeira onda de pânico, quando as pessoas enfim percebem que correr é apenas uma maneira mais lenta de cair. Eu sempre ouço. A cidade diante de mim parecia um coração aberto. Fumaça subindo como artérias cauterizadas. As luzes estourando em surtos elétricos. Prédios cuspindo janelas como dentes arrancados. O vento trazia um cheiro de ferrugem e carne, misturado ao metal quente dos cartuchos. Criaturas atravessavam o asfalto em arco, como sombras erradas, tentando lembrar o formato de um corpo. E pessoas, tantas pessoas, corriam sem direção, correndo para longe umas das outras, correndo para dentro do medo. Eu não corria, apertei o coldre, senti a frieza metódica do material contra a luva e deixei a respiração descer ao ponto exato em que o mundo desacelera. Ali, a missão tem contornos nítidos. Ali, o caos fica mudo. Ali, eu existo. Comando Ômega. Hank. Relatório. Câmbio. A voz veio pelo canal interno, limpa, dissociada. Não respondeu nada sobre o que eu estava vendo, não pediu confirmação de sobreviventes, não quis detalhes de monstros. Quem fala comigo nunca pergunta do humano. Não é para isso que sirvo. Ponto alto conquistado. Visual de 3 vetores hostis cruzando o setor C. Civis dispersos. Sem valor tático. Objetivo: localizar o pacote. Extrair. Regras: sem testemunhas relevantes. Sem hesitar, desci a escada tubular do prédio sem porta, sentindo o aço vibrar sob o peso da cidade. Ao tocar o chão, a poeira ficou suspensa como chuva que desaprendeu a cair. Monstros devoravam silhuetas com a fome obsessiva de quem foi inventado apenas para isso. Uma garotinha passou a poucos metros do meu joelho, o rosto sujo, os olhos enormes. Alguém a puxou de volta por uma manga. Foi embora antes que a minha sombra alcançasse o chão. Missão é trilho. Eu sou o trem. Cruzei a esquina. E então vi ela. 3 andares acima, no terraço de uma estrutura ferida, um vulto feminino sustentava a própria vida, com a leveza de quem já negociou com a morte antes. Manto escuro, cabelo preso pela urgência, o olhar varrendo a rua como se buscasse uma palavra perdida. O ângulo do rosto, a tensão na boca, a precisão do gesto ao ajustar a arma. Ada. A palavra bateu nas minhas costelas, insistente, como uma lembrança que se recusa a aceitar o tempo. Ada, não um sonho, não um eco. Real, presente, atravessando a fumaça com aquela calma perigosa que só os que conhecem o escuro conseguem carregar. Ela virou o rosto. Por um segundo, nossos olhares tocaram. Não longos o suficiente para criar história, só o bastante para acender um fio. O vento empurrou cinzas entre nós e tudo o que restou foi o contorno dela contra um céu que já não sabia amanhecer. Eu desviei. A missão é tudo. O resto existe apenas enquanto não atrapalha. Mas a mente é um animal que cava túneis quando você acredita que construiu um muro. Cada passo que dei em direção ao objetivo abriu, na minha cabeça, uma porta que eu mantive trancada por anos. E atrás dela, o corredor das vozes. O cheiro doméstico do óleo de arma misturado com café barato. A risada contida de um homem jovem demais para o peso na coluna. O silêncio que veio depois. Perdeu antes de aprender a cortar. O relógio da cozinha não marcava horas, marcava arestas. Eu sabia disso porque, quando pequeno, deitei muitas vezes no chão frio e fiquei olhando o ponteiro dos segundos arranhar o ar,
como se cada giro comesse um pouco do mundo. A casa era boa no que se propunha: esconder as coisas que doíam. Um corredor estreito capaz de confundir o eco, um abajur que enganava a noite, cortinas que fingiam proteger. Minha mãe cantava baixo enquanto enxaguava pratos. Meu pai me ensinava a desmontar e montar qualquer mecanismo que caísse na bancada. Não me dizia que era para a guerra. Dizia que era para entender o silêncio entre as peças. Ele chegava fardado às vezes de calça jeans e uma camisa puída que apagava as bordas dele no fim do dia. Eu sempre via as mãos, grandes, precisas, as unhas curtas, o jeito como tocava o metal com respeito, e como tocava meu ombro com cuidado, um gesto de quem sabe o que a força é capaz de quebrar. A missão começa aqui, filho, ele me disse uma noite, tomando cuidado para não derramar o café na mesa. Não quando te dão uma arma, começa quando você decide o que está disposto a perder para não falhar. Eu achei bonito. Crianças confundem limiar com horizonte. Ele me sorriu com algo entre culpa e orgulho. Depois guardou o sorriso no bolso e foi dormir com a janela aberta, como se precisasse ouvir a rua respirando para ter certeza de que a cidade existia sem ele. Meu pai era da X-Force, um nome que parecia feito para não significar nada, para que ninguém pudesse rastrear perguntas. Soldados de elite que não apareciam em fotos, medalhas guardadas em caixas sem rótulo, missões contadas em verbos no gerúndio, vigiando, operando, mitigando. A nova mitologia da era moderna, heróis sem rosto, deuses sem altar, e acima deles, uma estrutura ainda mais alta, feita de portas que se abrem apenas com sangue. Eu vi meu pai sair para a missão que o esmagaria como uma lata entre duas mãos. Lembro das botas batendo no piso, da forma como ele ajeitou a aliança no dedo, como quem confirma se ainda pertence a algo. Ele olhou para mim na porta como sempre, mas havia uma sombra no olhar. Não medo com passo. Um homem calibrando a própria alma. Cuida da sua mãe, Hank. Você volta amanhã? Manhã, ontem, mais tarde. Ele sorriu do jeito que só usava quando mentia para me proteger. Eu volto, meu pai sempre voltou. Até não voltar. A notícia não chegou por carta nem por oficial de farda engomada. Chegou por um caminhão, anônimo. Por homens com a mesma cara de ninguém que ele tinha em seu uniforme. Entraram, sentaram, falaram pouco. Minha mãe segurou um pano de prato com força suficiente para matar a sede de um deserto. Um deles disse um nome que não entendi. Outro disse protocolo. Outro disse decisão tática. E então, disse-se o que ninguém queria dizer. Desobediência. Esfriou dentro de mim. Eles contaram que o time do meu pai foi cercado num setor que não existia em mapa, que uma ordem veio pelo canal. Deixaram para trás que o tempo de extração era um relógio sem minutos, que o homem caído, um companheiro, um amigo, pedia para que fossem embora. Meu pai não foi. Meu pai quebrou a ordem como quem quebra o gelo para tirar alguém de dentro. Voltou por ele. Trouxe-o vivo. E por isso, na linguagem da máquina, ele falhou. Cadeias de comando não gostam de amor, nem de humanidade. O relatório que ninguém lê resumiu o episódio em linhas secas. Perda de prioridade de missão, comprometimento do asset, desvio de conduta. A X-Force não expulsa seus melhores. Ela os engole de volta. Prometeram-lhe uma volta ao nível operacional. Um nome polido para um rebaixamento sem apelo. E como a água insiste em procurar frestas, a notícia vazou para onde não devia. Os corredores, os colegas, os sussurros. Eu vi meu pai voltar para casa inteiro e ao mesmo tempo menor. O corpo era o mesmo. A ausência ocupava mais espaço. Ele tentava brincar comigo.
Tentava segurar a mão da minha mãe sem tremer. À noite, não conseguia dormir. Andava pela casa como um guarda que perdeu a chave do portão. Abriu a caixa das medalhas como se quem abre um livro em língua morta. Olhou-as como se não soubesse a quem pertenciam. Fechou. Os dias seguintes foram uma coleção de frases que não terminaram. Talvez se eu tivesse... E uma noite, o relógio parou de marcar arestas. Parou tudo. A corda não fez barulho, mas a cadeira fez. Eu entrei no cômodo com a inocência tola de quem chama o pai para ver um desenho na TV. E encontrei um desenho irrepetível. O peso do corpo, o desequilíbrio da sombra, o ruído da vida sendo cortado por uma linha. Aquilo não foi apenas uma morte. Foi uma equação. Ele tinha sido esmagado pelo mesmo ideal que me ensinou a respeitar. Salvou um amigo. Perdeu o nome. Virou exemplo do que não repetir. E quando percebeu que até os amigos que ele salvara agora evitavam seus olhos, quando viu que na organização a compaixão não tem assinatura, ele fechou a conta por conta própria. Poucas coisas deixam um menino mais velho do que a certeza de que amor não garante lugar. No velório, ninguém usou a palavra herói. Ninguém usou a palavra covarde. Eles usaram as palavras que cabem em relatórios: incidente, fatalidade. Eu fiquei de pé com os punhos cerrados dentro dos bolsos e entendi que há um mundo acima do certo e errado. Um mundo em que números decidem vidas e vidas decidem nada. E então, como quem traça uma linha com um canivete no braço, escrevi uma regra dentro de mim. Nunca serei meu pai. Nunca serei humano o suficiente para ser quebrado por isso. A missão é tudo. As semanas seguintes foram como andar num quarto onde alguém trocou os móveis de lugar. Você aprende a caminhar de novo, batendo o joelho em cantos que não deveria. Minha mãe ficou pequena, mas forte. Vivia num volume baixo. Eu, por outro lado, comecei a crescer do lado de dentro. Acordava antes do alarme, corria até o topo do edifício abandonado no fim da rua, fazia barras em vigas tortas. O ferro que suja as mãos tem um cheiro que mistura passado e futuro. Gosto de decidir. Na escola, não brigavam comigo. Não, valia a pena. Havia algo no meu olhar que dizia aos outros meninos que eu conhecia um lugar de onde eles não voltariam iguais. Eu não era cruel. Eu só não tinha tempo. Professores tentavam falar sobre etapas, fases, processos. Eu via mapas, rotas, saídas. Comecei a entender que o mundo é um labirinto, mas que o labirinto também pode ser desenhado por dentro. Foi nessa época que eu conheci Elisa. Ela não era a mais bonita da sala, não era a mais falante, não era a mais nada. Elisa era atenta, sabia onde posicionar o próprio corpo para não atrapalhar. Coisa rara, tinha um jeito de ouvir com o rosto inteiro, e quando sorria, parecia fazer menos barulho por respeito ao silêncio do outro. Você olha o mundo como se estivesse medindo as portas. Ela disse, sentando ao meu lado na mureta de um campo vazio. E você fala como se pedisse desculpa por falar. Ela riu. Talvez eu esteja. Eu não pretendia me aproximar. Sentimento é variável e instável. Mas Elisa tinha uma delicadeza obstinada. Aquele tipo de teimosia que não agride, que insiste sem empurrar. Começamos a caminhar juntos até o ponto de ônibus, às vezes sem dizer nada, às vezes dizendo pouco. Ela falava dos livros que lia para fugir. Eu falava das ruas que corria para ficar. Em algum momento, as mãos tocaram como se apenas cumprissem uma instrução antiga. Elisa não tentou consertar nada em mim. Apenas ocupou o espaço vazio com uma presença que não exigia definição. Talvez por isso eu a tenha deixado entrar, porque ela não trouxe promessas e sim silêncio compartilhado.
Houve uma noite em que a levei até a cobertura do prédio abandonado e a cidade parecia respirar com dificuldade. Ela encostou a cabeça no meu ombro e disse que tudo ali embaixo parecia uma piscina coberta por uma lona. Você sabe que a água só não vê o brilho. Eu queria dizer que um dia eu pulando lá de cima sentiria a lona ceder. Não disse. Fiquei quieto. Elisa não apertou mais forte a minha mão. Não me pediu nenhum fica. Apenas ficou. E por um curto período de tempo que minha memória insiste em esticar, aquilo bastou. Mas o mundo não gosta de brechas. Ele as fecha. A ligação veio numa madrugada em que a cidade parecia um animal doente. Toque curto. Voz neutra. Conseguiu meu contato por intermédio de um homem que conhecia meu pai. Encontro marcado em um prédio sem placa, 2 ruas depois do fim do mapa. Fui. Na recepção, nada. No elevador, números que subiam sem me ver. Corredores, 2 portas, uma sala, cadeira, mesa, um homem com olhos que não descansam. Ele não. Disse meu nome. Disse meu sobrenome. Me perguntou do meu pai sem cerimônia, da minha rotina com precisão, dos meus hábitos como quem faz inventário de um armazém. Disse aquilo que homens assim dizem para garotos assim. Você nasceu para outro lugar. X-Force, repeti, sabendo que a palavra ali não significava o que significava na minha casa. Chame de programa. Ele sorriu sem dentes. Chame de oportunidade. Chame de dívida. Chame de destino se você precisar acreditar em algo. Explicar um pouco mais o suficiente. Testes, treinamento, alinhamento. Um caminho que parte do domínio do corpo e chega ao domínio do contexto. A capacidade de transformar ambientes em arma. Gente invariável. Eles não disseram que no fim existe um vazio que engole todos os nomes. Não precisavam. Eu já tinha visto esse vazio de perto, pendurado no teto de um quarto. Voltei para casa com um envelope que não abri porque apenas confirmações precisam de papel. Encontrei minha mãe sentada com uma xícara fria nas mãos. Sentei ao lado. A janela estava aberta. A noite entrava devagar. Eles vieram? Ela perguntou sem me olhar. Vieram. É isso que você quer? É isso que me resta. Ela fechou os olhos como quem apaga uma vela invisível. Depois virou-se para mim com aquela bravura silenciosa que sempre invejei. Se for, volte. Mas não volte como seu pai voltou. Eu não sou o meu pai. Esse é o problema, Hank. A voz dela quebrou sem fazer barulho. Você diz isso como se fosse promessa. E não aviso. Elisa me esperou na esquina 2 dias depois, os olhos tentando ler minha decisão no meu andar. Eu a abracei primeiro pela primeira vez. Não como quem se protege, mas como quem confessa. Fiquei tempo demais para que o corpo entendesse. Ela perguntou nada. Eu não menti. Quando? Agora. Nos despedimos no terraço que parecia nos reconhecer. O vento brincava com o cabelo dela. As luzes lá embaixo tremiam como peixes na superfície. Ela me encostou à testa e disse, com a calma dos que não vendem drama: se for para virar pedra, vira montanha. Pelo menos serve de abrigo. Eu, que acreditava não carregar frases, guardei essa. E segui. O primeiro dia no centro de alinhamento não tinha cheiro de escola nem de quartel. Cheirava a laboratório. Tudo branco demais, limpo demais, seco demais. O calor humano faz sujeira. Ali não havia calor, logo não havia sujeira. Pessoas vestidas de neutro passavam pranchetas para pessoas vestidas de nada. Ao fundo, sons de portas que não batem, apenas sussurram ao fechar. Antes dos testes físicos, veio a mesa. Um homem e uma mulher, prontos para medir não meus músculos, mas minhas convicções. Hank, vamos começar leve.
disse a mulher sem sorrir para enfraquecer a frase. Escolhas. Preciso que responda com rapidez, sem justificar. Entendido. Um civil ferido e um ativo estratégico em chamas. Sem tempo para os dois. Ativo. Seu parceiro cai em um ponto de extração. Seu objetivo está a 300 metros com risco de evacuação. Objetivo. Uma criança presa sob escombros faz contato visual. O alvo corre. Alvo. Seu pai salvou um homem e perdeu a missão. Em uma situação similar, você... Cumpro a missão. Silêncio. O homem à direita anotou alguma coisa que mais tarde eu entendi não ser sobre mim, mas sobre o uso de mim. Por quê? A mulher insistiu, desta vez permitindo a justificativa. Porque o mundo mede resultados, não intenções. Porque eu vi o que acontece quando você confunde o valor da vida com o valor do contexto. A missão é a régua. Se eu começo a quebrá-la, viro madeira imprestável. Eles trocaram olhares, não de aprovação, de encaixe. Você entende que isso o torna impopular. Eu não vim fazer amigos. Seu pai fez. Meu pai morreu. A sessão seguiu por cenários cada vez mais indecentes. Os tipos de dilema que gente normal nem deveria imaginar. Eu respondi sempre dentro da mesma linha de programação. O mínimo de variáveis, o máximo de eficácia. A mulher anotou quando eu escolhi sacrificar um assentamento para salvar uma informação que, se perdida, custaria 10 assentamentos. O homem levantou a sobrancelha quando eu disse que dor é um dado, não um juiz. Depois vieram os testes do corpo. Pista escura. Paredes que se movem. Chão que cede. Gás que ensina o pulmão a desaprender. A mente manda. O corpo obedece. Eu obedeci. Nos intervalos ouvia nomes que não significavam nada. Projeto Falange, Eixo 7, Contrato Azul. Escapavam pelas fendas das portas como recados entre fantasmas. Não precisei de muito tempo para entender que aquilo não ficaria confinado a X-Force. Corporações rondavam a prisão com cheques e promessas. Umbrella era um eco constante, dito só baixo o suficiente para ser negado quando conveniente. A promessa era simples. Quem aprende a ficar onde os outros correm sempre será útil. E a utilidade compra passagem para qualquer inferno. Eu fazia anotações mentais com a disciplina de quem já sabia que lembrança é arma. Cada corredor, cada câmera, cada tecla disfarçada de parede. Cada rosto, cada mancha na manga, cada forma de andar que denuncia uma lesão antiga. Aprendi a ouvir as coisas que não são ditas. Aprendi a ler intenção. À noite dormíamos, em cápsulas alinhadas de onde se via apenas o teto desenhado com linhas de ventilação. Alguns sussurravam oração, outros contavam o tempo em repetições. Ninguém perguntou de onde eu vinha. Ninguém quis saber meu nome. Nome é etiqueta, que descasca na chuva. Eu virei um movimento. Inspirar, expirar, tapete, barra, queda, levantar, repetir. Às vezes, entre o segundo e o terceiro fôlego, Elisa vinha como espuma, quieta, insistente, bordejando o ouvido. Eu a mandava embora com a frieza que falta aos que não sabem o preço de carregar gente dentro de missões. Mas a memória tem seus truques. Guarda o que você tenta jogar fora. O programa durou semanas medidas em paredes. Ao final, chamaram-me para uma sala diferente com janelas. Janelas que projetavam uma paisagem de montanha. Eu soube que era falsa, mas o falso também acalma. O homem dos olhos que não descansam estava lá. E outro, maior. Este não. Se apresentava. Era apresentado. Sabia como ser presença. Parabéns.
disse o maior sem afetar entusiasmo. Você passou. Qual o próximo passo? Não há próximo passo, há próximo nível. Ele encostou um dossiê na mesa como quem deita um animal adestrado. Você vai entrar na fase de campo. Vamos enfim ver se sua cabeça não trai o seu corpo. Assenti. O dossiê tinha minha vida resumida em tabelas. O homem maior observou minhas mãos, músculos sem tremor, venas mansas, e concordou com algo que eu não ouvi. Tem algo que eu preciso saber? Perguntei. Sim. Ele se inclinou alguns milímetros. A partir de agora, sempre que alguém o chamar pelo nome, estará mentindo. Saí com o cheiro da sala grudado na garganta. O corredor parecia mais estreito do que antes, e pela primeira vez desde que pisei ali, senti qualquer coisa que não consegui nomear. Não medo, não empolgação, horizonte. A sensação de que eu estava a um passo de cair para dentro de algo maior que eu, e que seria tarde para voltar, quando percebesse a altura. No alojamento abri o armário. O fardamento me encarou com a indiferença do inevitável. No bolso interno, um cartão sem marcação. Instruções. Coordenadas. Hora. Entrada por acesso inferior, sem identificação. Primeira missão de campo controlado, disseram. Um teste que chama a si mesmo de teste para que você relaxe antes de perder um pedaço de si. Deitei e deixei o teto me estudar. O mundo do lado de fora seguiu girando, ignorante e barulhento. O do lado de dentro ficou silencioso, como uma conversa que termina sem que ninguém diga fim. Pensei no meu pai. Não no corpo. Na mão sobre o meu ombro, pesada de cuidado. Pensei na cadeira que arrastou para baixo de si, no minuto em que decidiu que não havia mais lugar. Pensei em Elisa, montanha gentil, e na frase que enterrei como um dente sob o travesseiro. Se for para virar pedra, vira montanha. Fechei os olhos. Não pedi nada. Não prometi nada. Eu não faço pactos com o que não posso cumprir. Quando acordei, o mundo cabia em duas palavras: cumprir e matar. Sinônimos escritos com alfabetos diferentes. Voltei ao presente por um ruído que nunca erra. O som de garras contra vidro. Em poucos segundos, a rua abaixo se transformou em um mosaico novo de pânico. Pedaços de gente correndo como palavras quebradas. Rolei para trás do abrigo, ajuste fino na mira. Deixei o corpo cair na cadência que imprime estabilidade ao tiro. Duas criaturas vieram pelo flanco. Uma menor, hesitante como um cão velho. A outra faminta. 3 disparos. Silêncio suficiente para pensar. No alto, Ada ainda observava. Ela já havia trocado de posição. Boa estratégia contra a leitura de padrão. Eu soube que ela sabia que eu a tinha visto. E também soube que não haveria aceno, sinal, teatro. Quando duas sombras aprendem a existir no mesmo lado da noite e economizam gestos. Rank, status do pacote. Canalizando. Vá pelo subterrâneo. Setor D colapsou. Recebido. Entrei. Os subterrâneos têm o cheiro do que as cidades expulsam. Mofo, esgoto, arrependimento. As paredes suavam. As lâmpadas tombavam em intervalos irregulares. Aquele pisca que engana a percepção com pequenos cortes de escuro. Desci os degraus como quem passeia na memória. Cada degrau uma folha, cada folha uma perda. Eu sabia que o pacote estava no fim de algum corredor. Trancado em um cubo com fechaduras redundantes e segredos que justificam toda essa dança de sangue. Eu sabia que a Umbrella pagaria caro pelo objeto, que outras empresas pagariam caro para roubar o pagamento e que, no fim, nenhuma palavra impressa em contrato valeria tanto quanto minha mira. Também sabia que, por trás dos cheques e dos selos, há sempre uma pergunta que ninguém faz alto. Quanto de humanidade você está disposto
a queimar para manter a chama acesa, mais 2 andares, o eco dos meus passos espancando a água parada, o gosto de ferrugem gravando a língua. Numa curva, uma porta de manutenção, destruída. Do outro lado, ossos novos fingindo ser móveis. Precisei de pouco para entender que esse subterrâneo já tinha sido testado por outros antes de mim. A cidade inteira é um laboratório. A diferença é quem anota o resultado. Foi ali, entre o 5º e o 6º cheiro de morte, que os rostos que eu mais tentei manter fora voltaram a tocar na superfície do meu pensamento. Meu pai, com o sorriso amassado, antes de sair para a missão. Minha mãe, com a bravura sem volume, Elisa, ensolarada mesmo na noite, me pedindo para ser montanha. E do alto de um prédio deserto, Ada, a sílaba que minha mente evita dizer alto. Eu me perguntei, uma pergunta que não admite resposta, só o susto de tê-la feito. Se, caso estivesse no lugar do meu pai naquela missão antiga, eu teria salvado o amigo. O raciocínio veio limpo, como água filtrada. Não. E ainda assim, uma ponta microscópica de desconforto arranhou a parede da minha certeza. Não era culpa, não era dúvida, era consciência. O reconhecimento de que, em algum lugar dentro do ferro, ainda existe minerais diferentes. Não gosto quando a mente tenta me fazer humano. Não é eficiente, mas é verdadeiro. Subi a escada seguinte como quem retorna para dentro do osso. Sustentação e silêncio. Ao abrir a grade, me vi diante de um corredor tão branco quanto o dia que me mediram. 2 guardas. Um drone. Rotina. 2 tiros. Um corte curto no pescoço do drone. E o corredor ficou calado como o quarto da minha casa depois da cadeira. O pacote estava a 6 metros, protegido por 2 camadas de mentira e uma de orgulho. Abri, peguei, confirmei. Peso de um coração. Rank, extração em 5. Confirmação. E foi enquanto eu guardava o objeto que uma memória específica me pegou de raspão. Não foi o corpo do meu pai, não foi a risada de Elisa no vento. Foi uma porta. O som que uma porta faz ao se fechar atrás de você quando você decide que não é mais filho de ninguém. Essa porta tinha um nome, e o nome era o primeiro dia de verdade do treinamento. Não os testes, não as entrevistas, não as pistinhas de laboratório. O início do campo, da coisa que te ensina a amar o vazio, porque o vazio não te trai. Aquela porta me levaria a uma gente com quem eu aprenderia a andar de olhos abertos no escuro. Uma gente que às vezes tem a sua cara quando você fala dela no espelho. Atrás daquela porta, anos antes desta cidade ser engolida, eu encontrei o mapa do meu futuro e os primeiros passos que me levariam mais tarde a cruzar com rostos que você jura que o destino inventou por preguiça de criar coincidências. Eu fechei os dedos em torno do pacote, fixei a mira no corredor vazio e deixei que a memória me puxasse, sem pedir licença, para antes do inferno ter aprendido meu nome. Foi assim que começou de fato a história. Não com monstros mordendo o concreto, não com pessoas correndo com as mãos cheias de nada. Não com Ada no alto me atravessando como uma lâmina de gelo. Começou com uma batida curta, um crachá temporário e uma placa que não dizia nada. Começou quando eu vesti um número e aceitei que todo o resto é distração. A porta vai abrir agora na minha lembrança. Se você tiver coragem, venha. Porque do outro lado, o menino se desfaz. E nasce o ceifador.